Olá! Espero que a sua semana tenha sido espetacular e agradeço pelo encontro de hoje. Por acaso você já ouviu a frase "Você é um livro em branco, escreva sua história"? A psicobioterapeuta Soraya Alves participa aqui do Papo com ela para desconstruir essa afirmação. Segundo ela, assim como as características genéticas, herdamos também dos nossos antepassados emoções que ficam guardadas na nossa memória celular. Esse suposto livro em branco viria com pelo menos 40% das páginas escritas. Vamos entender mais sobre isso agora? Soraya, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre um assunto que, queira ou não, gera curiosidade em quem vai escutar o que a gente vai conversar. A gente sempre escuta aquela história de que você é um livro em branco, né? Faça a sua história, escolha o seu caminho. Mas você traz pra gente que não, que a gente tem um acesso aí a pelo menos 40% do que a gente é, a emoções ou memórias que foram vivenciadas pela nossa ancestralidade, pelos nossos antepassados. Como é que é isso? Como é que isso influencia na nossa vida, na nossa tomada de decisão, nos caminhos que a gente escolhe percorrer? Obrigada pelo convite. Bom, a gente hoje, pelos estudos da neurociência e da neuropsicologia, a gente entende que nós herdamos não só características físicas pela genética, altura, cor de olhos, né, ossatura, né? A gente não herda só essa característica, a gente herda características epigenéticas. O que é epigenéticas? Epi é o que está acima, o que está além. Então, o que está além da genética? Os nossos comportamentos. E os nossos comportamentos estão atrelados às nossas emoções. Nós acreditamos, muitas pessoas, eu vou falar, né, acreditam que toma decisões racionais. Ninguém toma decisões racionais. Para comprovar isso é o neuromarketing. Né? Por que existe o neuromarketing? Porque sabe-se hoje que todas as nossas decisões são emocionais. Então, tudo aquilo que os nossos antepassados viveram e não foi resolvido de uma maneira satisfatória, não foi expressado, falado, não foi deixado às claras, isso pode cristalizar em nosso corpo e vai passando de uma geração para outra geração, para resolver, para aquilo que seja resolvido. Mas tem uma questão muito legal nisso. As pessoas falam assim, mas isso então é uma herança maldita? Não, não é uma herança maldita. Por quê? Porque te dota de experiência. Você também herda a experiência que talvez não foi legal para eles. Então você começa a ter recursos internos por causa daquela má experiência que seus antepassados passaram. E você fica mais atenta. Por quê? Porque às vezes você tem uma intuição que você fala, nossa, isso aí parece que não vai dar certo. Isso é uma coisa que talvez você nunca tenha passado. Mas você já tem aquilo, porque aquilo vem da sua memória celular. Tem como saber se isso é uma herança ou se isso é meu, ou como que eu resolvo isso? Porque você está dizendo pra gente assim, são experiências que de alguma maneira ficaram em aberto ou não foram solucionadas da maneira que se pretendia pelo meu antepassado, e isso continua nessa cadeia até que se tenha uma resolução satisfatória, assim, digamos. Sim. Como que eu posso tomar melhores decisões sob essa perspectiva, Soraya? Pensando já em eliminar isso dessa corrente, né? Deixar menos uma coisa nesse processo. A gente sabe que nós influenciamos 7 gerações, né? Nós vamos dizer que nós estamos no meio, 3 ascendentes e 3 descendentes. Então, aquilo que foram vivido nos 3 ascendentes, eles podem sim ser passado para nós se não foi resolvido de uma maneira satisfatória, como você mesmo falou. A chave de tudo, Michele, chama-se consciência. Uhum. A consciência é o caminho e a chave para destravar qualquer coisa. Por quê? Com a consciência, eu tomo partido. Eu começo a saber. Saber não resolve nada. Mas o entendimento te leva, talvez, à aceitação. Por que tem muitas pessoas que falam assim, cara, é só você fazer isso? E a pessoa fala assim, eu não consigo. E às vezes para você é uma coisa simples, é uma atitude simples, para a pessoa ela não consegue.
Então, é entender esse mecanismo que está intrinsecado dentro da gente e realmente eu posso te dizer que é um caminho em que você tem que ir caminhando, abrindo, desvendando, olhando, se conscientizando. E outra coisa, tem pistas. A nossa estrada, ela tem bandeiras que nos sintonizam. Você de repente vê uma coisa assim, uma dor ali, de repente você vê que você tenta empreender e não consegue, aí você tenta uma outra coisa lá na frente, uma sociedade não consegue, você vai indo, aí você vai olhando e fala, gente, não é possível, eu fiz tudo certo, não está dando certo aqui, eu tentei de outra maneira, não está dando certo aqui. Aí você lembra que o seu avô, sei lá, teve uma falência grande, que o seu avô também várias vezes teve várias tentativas de empreendimento e não conseguiu. Você fala, opa! Então, a percepção de quem sou, o que eu sou, aonde eu estou nesse meio ambiente em que eu vivo, essa família, que é um campo sistêmico de muita informação. Então, isso é trazer consciência. É isso você ir olhando e falando, peraí, eu preciso olhar então para isso. Porque se não está dando certo, eu faço tudo para dar certo e no final não dá certo, onde foi que nesse meu campo sistêmico, que é a minha família, quem foi que talvez não conseguiu ter sucesso nisso? Ou, se a gente for pensar a nível celular, biológico, a nível de doença, quem foi que não conseguiu curar essa doença? A gente vai pensar que nós estamos aqui sempre em processos resolutivos dentro do nosso sistema familiar. Ninguém nasce por acaso, ninguém tem a quantidade de filho por acaso, ninguém nasce numa família por acaso, ninguém tem a profissão que tem por acaso. Nós estamos sempre nesse processo resolutivo de uma escolha assertiva. Você não faz uma profissão para você falar, não, eu quero que essa profissão dê tudo errado. Ninguém faz isso. Ninguém escolhe um caminho nessa perspectiva. Nessa perspectiva. Você sempre faz esse caminho para que você acerte. E a mesma coisa eles que vieram antes de nós. Eles não querem deixar legado, esse legado de não ter dado certo. Mas foi o que foi. Eles conseguiram fazer o que eles conseguiram. E a nossa história é muito melhor devido às tentativas e os erros dele. Por quê? Porque nós já adotamos dessa experiência e quando por acaso vier uma coisa parecida com o que eles passaram, nós temos muito mais intuição, muito mais perspectiva para dessa vez acertar e escolher fazer diferente. É uma honra por aquilo que eles fizeram, mas a partir de agora eu estou consciente para fazer as minhas escolhas do meu jeito. Essa tomada de consciência, de que forma que ela se dá, Soraya? Eu consigo fazer isso sozinha? Eu preciso do auxílio de alguém que me ajude a entender o que está passando? Existem literaturas que podem me ajudar a abrir esse campo de percepção para que essa consciência se faça presente e a partir desse momento que eu tenho novas ferramentas, eu possa tomar essas melhores decisões nesse caminho? O que você apresenta para quem está acompanhando a gente como uma forma de resolução nesse processo ou de pelo menos avançar nisso que se apresenta? Então, existem alguns caminhos que eu acho que é importante, né? Primeiro, uma coisa muito importante, eu tenho que querer, né? Porque é muito fácil coisas não darem certo conosco e a gente colocar a culpa no outro. Mas a vida é sua. E a vida diz respeito a você, a mais ninguém. Né? Independente como foi sua vida, a sua família, como foi sua infância, como foi o meio ambiente onde você estava ali inserido, a vida é sua. Então é uma escolha sua. Talvez quando você foi criança você não teve escolha e tá tudo bem, porque quem escolhia era quem cuidava de você. Mas agora a gente já está adulto, né? E quando a gente está adulto, a gente pode escolher de uma maneira mais assertiva. Então é querer, eu quero. Soraya, mas eu não tenho condições de pagar uma terapia ou alguém que me guie nesse caminho, né, da conscientização. Gente, hoje tem tanto material gratuito. Aqui é um material gratuito. Hoje tem tanto material gratuito pela internet. Hoje tem terapeutas maravilhosos. Lá onde eu trabalho, a gente tem um instituto
de terapias que a gente atende gratuitamente para quem não consegue fazer, né, pagar o valor devido ao profissional. Então existe muita literatura também em que você possa se apoiar, em que você possa ir aos poucos e adentrando este caminho. Nós falávamos antes de começar a gravação que é preciso coragem. É preciso coragem para você adentrar esse campo de consciência. Mas eu te digo, Michele, e você também é psicoterapeuta, você sabe, quando a gente põe o primeiro pezinho nisso, e se a gente tiver uma resiliência que é necessário, né? Porque a gente vai ter alguns baques e é natural, porque a gente vai desconstruindo quem a gente é, e é muito difícil para o nosso ego ter essa aceitação de que, nossa mesmo, né? Então você vai levando alguns baques, então você tem que construir, tem que ter uma resiliência. Então, literaturas que te apoiam é muito importante, programas, conteúdos na internet de profissionais, claro que tem um certo respaldo, né? Então, hoje em dia existe todo esse apoio, mas também terapia. A terapia, no sentido dessa guiança, ela é extremamente assertiva. Se você procura um terapeuta que tem essa vertente, que sabe, né, tem um cabedal de informação e conhecimento, que sabe te conduzir para isso, para esse olhar, é libertadora. É mudança de vida, é mudança de perspectiva, mudança de padrão emocional, mudança inclusive dentro da família. Porque quando você se cura, você não se cura sozinho. Você cura a sua descendência e cura quem veio antes, na expectativa de, né? Porque você é mãe, você tem a expectativa de com seu filho, né? E assim são os nossos antepassados. Eles fizeram o que fizeram por falta de consciência, talvez, né? Muitas vezes. E eles têm essa expectativa que isso seja resolvido. Não quer que nada de mal aconteça conosco. Mas nós precisamos trazer a consciência para esses momentos. Entender que aquilo que não foi vivido de uma maneira expressa, de uma maneira clara, aquela emoção que eu não pude falar, aquela emoção que eu não pude expressar, aquele desejo que nunca foi realizado, ele pode sim, a gente sempre usa a palavra pode, né, ser passado para gerações futuras, para que isso aconteça, para que esse desejo seja claro, né? Como eu disse para você, não é uma herança maldita, mas sim uma libertação. É como se falasse assim, tá aqui, né? Aqui tem todos esses 40% escrito, o que você pode fazer com isso? Dentro da sua liberdade individual, do seu pertencimento. Porque muitas vezes, em lealdade, nós não fazemos isso. Porque nós temos a noção de que se eu me fazer essa escolha, eu posso me distanciar desse condicionamento, desse padrão familiar, e aí eu sou apartada. Então, quando a gente não tem essa consciência, muitas vezes a gente não ousa na vida, não empreende, não fala. Eu conheço pessoas e terapeutas que você deve conhecer também, que têm conhecimentos maravilhosos, mas tem vergonha de vir num programa. Por que será, né? Então é olhar para tudo isso. O mundo todo é simbólico, né, Michele? Ele traz uma simbologia e uma informação muito importante para todos nós. Eu costumo dizer que nós vivemos distraídos na vida. A gente não percebe o que está acontecendo. A gente só olha para isso aqui, como se nós tivéssemos um cabresto, né? Não conseguindo olhar e perceber. E são muitos os mecanismos que fazem com que a gente fique nessa posição de não ter esse olhar da amplitude, né? Seja pela correria que você se coloca no dia a dia, sem dar esse tempo de respiro. Porque eu sempre costumo dizer assim, a vida está falando com a gente o tempo inteiro, né? Basta ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. Então, acho que faz muito sentido. Você falou uma coisa, Soraya, que eu queria ver se a gente pode falar um pouquinho. Você falou assim, talvez lá quando você era criança, você não tinha capacidade de escolha e quem te criou fez escolhas por você, mas está tudo bem.
A gente escuta muito hoje falar assim, precisa curar a criança interior, você precisa olhar para a sua criança, acolher a sua criança. Afinal de contas, o que é isso, né? O que isso significa, o que isso implica? Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Sim, claro. E a fase da vida nossa que é a mais importante é dentro da barriga da mamãe até os 7 anos. Por quê? Segundo a neurociência, é o momento que a neuroplasticidade está a 1000. Os nossos neurônios estão assim, a todo vapor, como o nosso colágeno, né? Então tá tudo muito perceptivo, tá tudo... é um trabalho assim, de milhões de neurônios em formação. A criança, ela percebe tudo. Ela jamais deixa de perceber. Ela apenas não sabe expressar, porque ela não tem cognição ainda para falar se aquilo foi bom ou foi ruim. Entendeu? Então, quando a criança passa por algumas situações, algumas escolhas que os pais fazem e expõe a criança, vamos dizer assim, algumas situações que não são tão legais, a criança ela não vai cobrar o papai e a mamãe na hora. Mas isso fica guardado. Isso fica guardado. Vamos lembrar uma coisa muito importante que a neurociência descobriu, que a nossa mente ela tem um viés muito mais negativo do que positivo. Então eu guardo muito mais as memórias que não foram legais, as memórias traumáticas nessa fase, mesmo na fase adulta também, do que as boas memórias. Porque muitas vezes quando você faz um movimento dentro de um consultório, que eu trabalho bastante com isso, de voltar lá para aquela infância, para aquele lugar lá, a pessoa olha para aquilo e fala, nossa, não foi tão ruim assim como eu pensei. Por quê? Porque para uma criança, ela é desse tamanho. O mundo é gigante. A percepção dela é outra. Então talvez aquilo para ela naquele momento foi muito pesado. Mas quando você está adulto e você olha para aquele que foi o peso da criança e está tudo bem, porque para a criança foi pesado mesmo, você olha e fala, nossa, mas não foi tão assim. Entendeu? Por quê? Porque o nosso viés cerebral, mental, ele é mais negativo. Então, cristaliza muito mais memórias negativas do que positivas, né? Dentro de uma dimensão ali do que a criança está vivenciando. Então, quando você vive esses momentos na infância até os 7 anos, é como se você, depois dos 7 anos, tudo aquilo que você precisaria de formação tivesse acontecido. E reverbera no hoje. Isso, e aí você vai apenas fazendo aqui, multiplicando. Multiplicando. Se você não passa por processos emocionais, ou com pessoas que te façam uma guiança num processo emocional para que você vá amadurecendo aquilo que você passou, você fica um adulto infantilizado emocionalmente. A maioria de nós somos assim. Por quê? Porque quando acontece alguma coisa num casamento, você vai reagir como aquela criança reagiu. Você não é o adulto, é a criança falando em você. Porque aquelas emoções estão cristalizadas. Então, quem vem falar? A criança. A criança que fala, a criança que se expressa. A birra, né, do adulto. O adulto é muito birrento também, né? A gente fala de birra de criança, mas nós somos muito birrentos. Eu não quero, é assim, eu não sei o que lá, e bate porta, e vai não sei o que, e pega o carro, e sai correndo, e sai cantando pneu. Quem faz isso? Criança. Ou é do jeito que eu quero ou não é? Então, essa criança mora em você. Se aquilo que você viveu não foi resolvido, não foi acompanhado para ser amadurecido. Entende? Por isso que a gente fala, curar a criança interior. Todos nós, independente se a criança está doentinha ou se ela está saudável dentro de nós, todos nós temos a nossa criança. Todos nós temos o nosso adolescente, está tudo dentro de nós. Entendeu? Então vai ser certas horas, eles vão se manifestar e é necessário que se manifeste. Quando você está diante de uma criança e você não sabe o que fazer, olha para sua criança. Talvez é aquela criança que está lá e não sabe o que fazer.
Agora, quando eu estou diante de uma criança e eu sento para a criança, é natural eu fazer isso, eu gosto, não sei o quê, a sua criança está vibrando com você. Talvez em algum nível a sua criança está madura para fazer esse movimento, entendeu? Então são todos esses mecanismos que a gente vai armazenando, cristalizando dentro de nós e não sabe como lidar, né? Diante dos desafios que a gente tem quando adulto. Soraya, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas eu gostaria de te agradecer imensamente pelos esclarecimentos aqui no Papo com Ela no dia de hoje. Muito obrigada, tá? Uma honra, agradeço você, agradeço o técnico também aqui. Muito obrigada, viu? Há 13 anos em vigência aqui no Brasil, a lei da alienação parental pode ser revogada. Essa possibilidade está sendo discutida no Congresso Nacional e o projeto já foi aprovado em agosto deste ano na Comissão de Direitos Humanos. Essa lei foi criada para garantir o direito de crianças e adolescentes à convivência e evitar a separação familiar. No entanto, a norma vem sendo criticada. Defensores da revogação afirmam que falhas na lei permitem o uso deturpado dessa legislação em favor de genitores que são acusados de abusos. E para a gente discutir mais sobre essa temática, que recebo a advogada especialista em alienação parental, Rosângela Passadori. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse trazer essa discussão sobre toda essa polêmica que não é nova, mas que a gente teve desdobramentos recentes no que diz respeito à lei de alienação parental. A gente sabe que tem um movimento dentro do Congresso Nacional que visa a revogação dessa lei. Eu queria que você dissesse pra gente, como uma pessoa que atua nessa área, que tem contato com diversos casos, como que você avalia essa proposta? Ela pode trazer prejuízos no que diz respeito principalmente à preservação das crianças e adolescentes? Olá, Michele, eu que agradeço o convite, sinto-me muito honrada de estar participando do seu programa, participando de um papo com você. Muito obrigada pelo convite. Sobre essa polêmica da revogação da lei de alienação parental, primeiro eu quero, antes de te responder, eu quero dizer que a alienação parental, o ato de alienação parental, é um ato em que qualquer um dos genitores, tanto o pai quanto a mãe, é estendido aos avós, aos tios, a pessoa que tem ali o convívio com a criança, né, que tenha um poder ali na formação da criança, eles podem cometer o ato de alienação parental. Então, o que é esse ato de alienação parental? É desqualificar o genitor, impedir a visita, impedir o contato, né, sonegar a informação de escola, médicos, né? Tem também a falsa denúncia de crime. Quando a gente fala de falsa denúncia de crime, não é só crime sexual, mas tem também crime de violência física, né? Bater, enfim, psicológica da criança. E também tem muitos pais que mudam, inclusive, de endereço para afastar a criança do convívio do outro genitor. Sem aviso prévio, sem dizer onde está morando. Basicamente, a lei consiste numa programação psicológica para criança se afastar de um dos genitores, seja do pai, seja da mãe, né? Qualquer pessoa que tenha ali o cuidado no convívio diário com a criança pode estar cometendo atos de alienação parental. E o que ocorre realmente já desde 2017, a lei é de 2010, e desde 2017 vem um movimento no Congresso para a revogação da lei. Sempre encabeçada pelo Magno Malta esse movimento, sim, né? Sim, sempre encabeçado por ele. E o porquê? Qual que é a alegação deles para a revogação dessa lei? Eles sustentam que essa lei está sendo usada por pedófilos, por pessoas que abusam sexualmente do filho, que usam a lei como proteção, porque daí afastam a mãe da criança. E isso não é uma verdade. Isso não é verdade, porque quando existe uma acusação de abuso em relação a uma criança ou um adolescente, seja abuso sexual, abuso físico, quando chega essa acusação, imediatamente o juiz afasta esse pai do convívio com a criança. Então já é uma decisão judicial que existe ali para proteger a criança também. Sim, é uma decisão de caráter liminar, né? Uma decisão provisória, que afasta o pai da criança, porque quando chega a notícia de um abuso sexual é uma situação muito grave. Sim. Então, até que se prove a verdade, né, por
segurança dessa criança, né, segurança física, segurança emocional, psicológica, esse pai é afastado. E aí começa todo um processo judicial, onde tem o contraditório, a ampla defesa, e durante esse processo é feito perícias. Então, assim, onde vai provar se esse pai é culpado ou não, né? Então, justamente por haver todo esse processo, existir todos, né, esses trâmites de provas processuais, onde o pai pode se defender, o Ministério Público que está representando a criança vai estar acusando, a mãe pode contratar advogado assistente de acusação, também vai estar se manifestando no processo. É um processo muito complexo, né? Eu entendo que a lei não protege o abusador, não protege o pedófilo. Por isso que eu, particularmente, não concordo com a revogação dessa lei. Há uma argumentação também, doutora, de que a gente não precisa da lei de alienação parental porque o Estatuto da Criança e do Adolescente já garante essa convivência familiar, já impede que haja esse afastamento de um dos genitores. O que a senhora diz frente a esse argumento? Sim, realmente esse é um argumento muito forte, né? As pessoas que militam pela revogação da lei usam desse argumento. Mas aí eu trago uma analogia aqui para você. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele realmente protege a criança, e muito. E a analogia que eu faço é com a Lei Maria da Penha. Protege a mulher, é uma lei necessária, muito importante, né? E aí, só que a Lei Maria da Penha, com os anos, foi vendo assim, houve várias alterações para melhorar essa lei. E uma delas foi a lei do feminicídio, porque só a Lei Maria da Penha não era o suficiente para educar, para conscientizar. Então aí eu trago como analogia, existe o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, protege? Protege. Mas a lei da alienação parental, ela veio para melhorar, ela veio para trazer mais recursos em proteção à criança, né? Então nós temos ferramentas na lei de alienação parental que nós não temos lá no ECA, né? Como por exemplo, a obrigatoriedade do estudo psicossocial com a criança, né, que é feito para se comprovar a alienação parental. Tem que a criança, a família, não só a criança, como toda a família, o pai, a mãe, ou padrasto, madrasta, é submetida a um estudo psicossocial e que envolve psicóloga, assistente social, as quais têm, por obrigatoriedade, tem que ter formação em alienação parental. Então, se chegar ao judiciário uma notícia falsa de alienação parental, né, o judiciário tem toda uma equipe que vai constatar se a notícia é falsa de alienação parental. Da mesma forma, para constatar se a notícia de um abuso sexual é verdadeira ou não, né? Então, eu entendo que a lei de alienação parental, ela veio somar, ela veio complementar o Estatuto da Criança e Adolescente, assim como a lei da palmada, a lei do bullying, a lei Henri Borel, que é uma lei que foi criada agora, início de 2022, né? Então são leis que agregam, que complementam. Doutora, agora vamos falar um pouquinho mais da alienação parental. Quero aproveitar a sua experiência, né, militando nessa área, tendo contato recorrente com essas situações. A alienação parental, ela só acontece ou ela só se configura em casos de divórcio? Ou é possível a gente configurar uma alienação parental quando esse casal ainda vive junto? Porque Sim. A gente sabe que às vezes tem, né, essa coisa, porque o pai ou porque a mãe, e influencia a criança de alguma maneira. Sim, exatamente. Acontece muito da alienação, os atos de alienação parental, né, já começarem desde o casamento, né? Então assim, não é só com o divórcio. E essa influência realmente de estar influenciando, de estar programando a criança, desqualificando, né, o genitor. Tanto pode ser o pai desqualificando a mãe ou a mãe desqualificando o pai. E acontece muito ainda na vigência do casamento. Só que os pais estão tão envolvidos ali na situação que acaba não tendo essa percepção dos primeiros atos, a gente fala os primeiros sinais de alienação parental, né? Então é possível sim começar na constância do casamento. Ter ciência da alienação. As pessoas que te procuram, elas reconhecem de que forma que esse movimento de alienação começou? Ou elas às vezes não têm ciência de que aquilo que estão fazendo pode ser configurado como alienação? Eu queria que a senhora pudesse dar
exemplos concretos para que quem está assistindo a gente entenda de fato como essa alienação ela vai sendo construída no dia a dia, se existem frases, se existem comportamentos. A senhora citou para a gente a questão de mudar de endereço, por exemplo, sonegar informações de escola. Eu queria que a gente pudesse esmiuçar isso um pouquinho mais. Sim, Michele, a maioria das pessoas que me procuram, tanto homem quanto mulher, a maioria não tem ciência de que estão sendo vítimas de alienação parental, né? Chegam até mim, assim, revoltados com a atitude do outro genitor e, ao mesmo tempo, preocupado com a criança, né? Então, assim, aí conforme vai acontecendo o atendimento, eu vou conversando, eu vou explicando. Então, assim, eu tenho casos de mulheres que me procuraram, narraram a situação conjugal, o conflito familiar que estavam vivenciando, e me trouxe, 2 casos que eu vou te citar aconteceram esse ano. Uma mulher me trouxe que ela já estava separada de fato do marido dela, tem uma criança de 2 anos aproximadamente, e o marido ficava insistindo que queria ver essa criança, e em um determinado momento houve uma situação, uma discussão verbal, e ela fez a denúncia de violência doméstica. E ela foi me procurar, ela estava um pouco arrependida. E eu falei, mas por que você fez essa denúncia? Né? Já existia essa violência? Houve, né? Ela falou, não, porque eu não queria ele perto da minha filha. Eu falei para ela, você sabia que isso é violência? Que isso é alienação parental? Não, nunca ouvi falar. Aí eu comecei a explicar para ela o que era alienação parental. Ela falou, então eu vou pegar minha filha e vou embora para outra cidade, vou embora para outro estado, eu consigo transferência do meu trabalho, pronto, tá resolvido. Eu falei, não. Isso também é alienação parental. Aí ela, doutora, mas como que eu vou resolver essa situação? Eu falei, calma, a sua filha tem direito de conviver com o pai. Mas ele não é responsável, ele bebe, ele vai deixar ela em risco. Eu falei, nós temos a possibilidade de fazer visitas assistidas. A sua filha ainda é muito pequena, tem só 2 anos de idade, eu entendo a sua preocupação, né? Então a gente pode tentar, ou se não conseguir um acordo judicial, a gente pode levar para o juiz a situação, que ele bebe, tudo que você está me trazendo, e vamos pedir uma visita assistida, que acontece dentro do fórum, né? Mas você não pode simplesmente afastar, tirar sua filha do convívio com o pai. Então, e ela nem sabia o que era alienação parental. Então, assim, houve essa conscientização. E depois nós acabamos fazendo um acordo e hoje está todo mundo bem. Então, assim, nem tudo a gente leva para a justiça, né? Teve um outro caso de que uma mãe chegou para mim, né? Como ele já estava separada, divorciada há um tempo, tinham uma convivência boa, né? Ela e o ex-marido e o filho tinham uma regulamentação de convivência com o pai, com a mãe, era respeitada. Só que esse pai casou novamente. Quando o pai casou, o filho veio a enteada, né? Porque a mãe já tinha uma filha de um outro relacionamento. E aí o quarto, que era da criança, do filho da minha cliente, passou a ser da enteada. Então, assim, essa criança perdeu o espaço dele na casa. E daí ele ia cobrar isso do pai, e o pai não estava sabendo, como que eu vou dizer, receber, não estava sabendo validar os sentimentos dessa criança. E ela trouxe isso para mim. Ela, em momento algum, ela fez alienação parental contra esse pai. Ela fez de tudo para que fosse respeitada essa convivência do filho com o pai. Só que esse pai, sem consciência, e ele estava cometendo o que nós chamamos de autoalienação parental. Ele mesmo estava cometendo atos que estavam afastando o filho da convivência dele. Então, assim, existem vários exemplos, né, inúmeros que eu poderia te citar. Tem um outro que o pai pegou a criança nas férias, o pai morava em outro estado, já era costume, todas as férias ele vinha, pegava o filho desde os 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade, levava, passava as férias, trazia de volta. Quando essa criança estava com mais ou menos 10 anos, ele levou para a cidade dele, que fica em outro estado, e simplesmente não trouxe, não devolveu. Tipo, agora é meu. Agora é meu. E trocou o número de telefone, deixou a mãe sem contato algum, e nós tivemos que, na época nem existia a lei de alienação parental, nós tivemos que propor uma medida de busca e apreensão. Hoje, essa situação de mudar de estado, levar a criança para outra cidade, para outro estado, com a finalidade de afastá-lo do genitor ou da genitora, é considerado um ato de alienação parental.
Então, assim, eu te trouxe 3 exemplos de que a mãe estava cometendo ato de alienação parental sem saber que era. O outro, o pai estava fazendo uma autoalienação. Ele mesmo estava afastando, as atitudes dele estavam afastando o filho do convívio dele. E o terceiro, em que o pai cometeu o ato de alienação, de levar o filho para outro estado com o intuito de afastar ele do convívio da mãe. Então, eu trouxe 3 exemplos diferentes para mostrar que não são só as mães as alienadoras, que é o que a revogação da lei, né, o projeto de revogação da lei prega, que só as mães seriam alienadoras. E não, a lei não é uma lei de gênero, né? Qualquer pessoa pode ser um alienador, pode afastar, pode ter intenção de programar psicologicamente o filho mentalmente para que ele se afaste do genitor ou da genitora, dos avós, a família extensa também. E, doutora, qual é o prejuízo quando essa criança ela é submetida a essa prática, né? Quando ela se vê nessa programação de que ela precisa negar um dos seus genitores, né? Ou os seus avós. A gente sabe que a formação da criança ela passa por experimentar esses lugares de convivência, de carinho, de troca com todas essas pessoas que fazem parte da sua vida. Qual a implicação que a gente tem nesse desenvolvimento? São seríssimas. A criança fica com ansiedade, tem criança que entra em depressão, porque a criança não sabe lidar com os sentimentos dela. Né? Então é muito comum, começa a dar problema na escola, né? Começa a ficar uma criança rebelde, briga com os amiguinhos, aí vem a ansiedade, começa a roer unha, começa a chorar, e aí os pais não entendem, acham que está fazendo birra e acaba desencadeando numa depressão. Né? Eu acompanhei um caso em que a alienação começou logo na separação. A criança tinha por volta de uns 6 anos de idade e era uma criança que vivia isolada, não tinha amigos, na escola sempre era problemática. Quando chegou na adolescência, os pais foram chamados na escola porque ela estava se mutilando, né? Então, assim, estava em depressão profunda. Nesse caso específico, em que já apresentou depressão na adolescência, foi identificado, tanto o pai fazia alienação em relação à mãe e a mãe fazia em relação ao pai. O pai desqualificava a mãe a todo momento e a mãe também desqualificava o pai a todo momento. E essa criança ficou no meio dessa discussão. Então, assim, eu acredito que falta conscientização para os pais. Porque com o divórcio, acaba ali a família, a conjugabilidade, acaba ali a relação marido e mulher. Mas a família não se desfaz, porque você tem os filhos, ficaram seus filhos, né? Então, o ex-casal tem que procurar uma forma, né, de civilização, ao menos, tipo assim, não, pelo menos na frente dos filhos eu vou, né, vamos, que trata em relação aos filhos, vamos tentar nos dar bem, né? Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Papo com Ela. Deixo o microfone à disposição caso a senhora queira fazer mais algum esclarecimento. E reforçando que em breve a gente vai poder saber tudo de alienação parental no livro que você está lançando, né? Verdade. Te agradeço mais uma vez pelo convite. O Papo tá de volta e eu quero te lembrar que o programa fica sempre disponível também lá no YouTube. Quer fazer parte do nosso canal? Inscreva-se! Lá você confere todo o conteúdo que vai ao ar e pode assistir quantas vezes quiser. Perdeu o Papo com Ela? Quer assistir de novo uma entrevista, uma reportagem? Tá tudo lá no YouTube. O meu convite é que você se inscreva, porque assim não perde nenhum assunto do Papo. Um lugar que guarda a memória do crescimento da tricentenária Cuiabá. Esse é o Museu Morro da Caixa d'Água Velha, que fica ali no Centro-Sul. Durante 142 anos, aquele lugar foi o responsável pelo abastecimento de toda a cidade. À medida que a população foi crescendo, a capital exigiu outras formas de abastecimento de água. E em 1940, a velha caixa d'água foi desativada. Só 67 anos depois, lá no ano de 2007, é que o espaço teve uma nova destinação, se transformando em um museu. O lugar é considerado, desde 1991, o patrimônio cultural da cidade.
Um reservatório que comportava mais de 1 milhão de litros de água, suficientes para abastecer com água potável os mais de 25 mil habitantes que residiam em Cuiabá por volta dos anos 1882. Foi construído num dos pontos mais altos da cidade, né? Essa água vinha lá do nosso rio Cuiabá, tinha uma máquina a vapor que bombeava a água até aqui, até a nossa caixa d'água velha. Aqui ela se enchia de água, aproximadamente 1 milhão de litros, e daqui descia por gravidade para as bicas e para os chafarizes que ficavam aqui na região central da cidade. A água que chegava nas bicas era levada para casa no lombo de cavalos e charretes, ou com balde sobre a cabeça. Esse sistema de abastecimento foi um marco na concepção do ambiente urbano de Cuiabá. Uma concepção muito inovadora e importante para a população. Isso em 1882. Então ela funciona até a década de 1940 como caixa d'água e depois ela ficou desativada porque construíram uma estação de tratamento mesmo. Ficou muitos anos desativada aqui embaixo do morro. Em 2007 a Prefeitura de Cuiabá revitalizou esse espaço e transformou no museu. Após ter sido redescoberto e revitalizado, o museu se tornou uma ótima opção aos turistas, recebendo também escolas para visita guiada. O local tem uma exposição permanente com fotos antigas da cidade até 1960. Agora é um local de preservação, de memória, turismo, cultura e lazer, tanto para os turistas quanto visitantes. Então esse museu, ele conta essa história, né, de como começou essa questão da água aqui na nossa cidade, né, através das nossas exposições permanentes, que tem os canos, registros de ferro fundido, tudo daquela época. Então eles remetem a essa história da Caixa d'Água Velha. O museu também conta com exposições temporárias de artistas mato-grossenses. A entrada é gratuita e o espaço fica aberto todos os dias, das 8 às 17 horas. Aos finais de semana e feriados, ele fecha ao meio-dia e retorna às 13 horas. Todo mundo fica bem curioso quando ouve falar que o museu é uma caixa d'água, né, em si. Então, assim, é uma construção em estilo romano, né, com esses arcos. Então é um tipo de arquitetura que era muito utilizada na Europa. Então o espaço em si já é um belíssimo local, né, para as pessoas conhecerem. Novembro celebra a consciência negra. O cabelo, para além da estética, tinha como finalidade representar as origens, etnias, religiões e status social dos africanos. No entanto, com a escravidão, a primeira ação dos escravizadores foi justamente raspar as cabeças e estigmatizar todas as características ligadas ao povo negro, a fim de subjugar e minar qualquer tipo de pertencimento étnico e identificação que pudessem ter uns com os outros, a partir do próprio cabelo. Daí se origina o preconceito ainda vigente com o cabelo natural. E para quebrar essas barreiras, resgatar a autoestima e auxiliar mulheres a honrarem essa ancestralidade e retomarem a força de representação que esse cabelo tem, é que a visagista Carol Bispo realiza nos próximos dias o workshop Método do Cabelo do dia seguinte. Já pensou em ter uma aula prática para aprender a cuidar dos seus cabelos? Da lavagem à finalização e até os cuidados do dia seguinte. O workshop ministrado pela Carol Bispo pode te ajudar a entender a beleza do seu cabelo natural. No dia 27 de novembro, vou realizar um workshop Método Cabelo do Dia Seguinte, que é um método que eu criei, que tem o conceito autonomia. Então como você ter independência através da sua imagem. Então nesse dia nós vamos entender melhor como que funciona a tabela de curvatura e o universo que ainda é muito desconhecido por muitas mulheres que têm o desejo de assumir o seu cabelo natural. A ideia é que as participantes coloquem a mão na massa, aprendendo técnicas de cuidado e dos produtos adequados para cada tipo de cabelo e de curvatura de cachos. Eu recebo muitas mulheres que têm ainda dificuldade de entenderem como cuidar desse cabelo. Então no workshop nós vamos revelar tudo, mostrar para essas mulheres que é muito simples cuidar desse cabelo e que eu posso sim ajudá-las. A partir do momento que elas
sabem como administrar, com volume, sem volume, qual que são os produtos ideais para cada tipo de proposta, tudo fica mais leve, então é mais fácil carregar essa proposta. Então, o objetivo do workshop é levar conhecimento, é levar liberdade para essas mulheres. Todos podem participar do evento, sem restrição de idade, homens e mulheres, crianças e adultos. E também qualquer tipo de cabelo, não é um evento restrito apenas às pessoas cacheadas. Também é para as mulheres que estão no processo de transição capilar ou que estão pensando em assumir o cabelo natural e está com dificuldade de tomar essa decisão. Então, dentro do workshop, nós vamos falar sobre o visagismo. O que a ciência fala sobre esse cabelo natural? Então, eu vou tirar muitas dúvidas e nós vamos ter também um momento mão na massa, que é a pessoa pegando no seu próprio cabelo. Então, ela fazendo todo o processo do cuidado junto com a minha equipe, que é especializada também em cabelos cacheados. Então, assim, vai ser um workshop muito dinâmico, com muita prática e, ao mesmo tempo, simples também. Precisa de uma linguagem mais simples, porque esse público ele tem muita dificuldade em compreender o cuidado com o cabelo natural. Então, é o tempo todo lidando com o desconhecido. Então, o workshop é para quebrar essa barreira mesmo com essa falta de conhecimento. Então vai ser uma linguagem bem objetiva e simplificada para que essas pessoas elas possam realmente aprenderem a cuidar do seu cabelo. O evento acontecerá no Espaço La Provence, que fica no bairro Goiabeiras, em Cuiabá. Será no período da manhã, no dia 27 de novembro. O link para se inscrever está na bio do perfil do Instagram, @carolbispovisagista. Iniciará às 8h30 da manhã e vai até às 12 horas. E nesses intervalos nós vamos trabalhar com vários insights, dinâmicas e apresentando mesmo para as pessoas como elas cuidarem do seu cabelo de forma bem simples. E detalhe, com todo esse conhecimento que elas vão adquirir no workshop, elas podem levarem para as suas famílias. Então, assim, é um conhecimento amplo que depois ela pode compartilhar e contribuir na vida de muitas pessoas. Na correria do dia a dia, por vezes, o contato com o nosso eu mais profundo fica perdido. Pensando em proporcionar um tempo de respiro às mulheres é que surge o movimento Mulher em Si, uma vivência em meio à natureza com atividades direcionadas ao autoconhecimento e ao encontro com o feminino, que promete resgatar a mulher sagrada que habita cada uma de nós. Quantas vezes nós mulheres, tão atarefadas, esquecemos de nos cuidar um pouco, desacelerar, respirar. O encontro Mulher em Si convida a todas para fazer uma pausa. Estar entre mulheres sem ser no universo da competitividade, sem ser naquele lugar de uma tentando ser melhor que a outra, pelo contrário. É o quanto somos parecidas, o como em essência nossas diferenças dizem de nós. É um projeto que está nascendo agora na sua primeira edição. É a primeira vez assim, que eu tive essa coragem de colocar isso em prática e vem desse lugar de encontro da própria essência. Quem vai estar do meu lado nesse evento vai ser a terapeuta Edna Assunção, segue ela lá no Instagram, terapeuta Edna Assunção. Ela é já terapeuta há muitos anos, trabalha com diversos tipos de terapias, está habituada também aos atendimentos, né? Eu fiquei no lugar dessa docência por muitos anos e ela no lugar da terapia por muitos anos e nós juntas vivemos as experiências de Tenda Vermelha, vivemos outras experiências nessas vivências. Atividades direcionadas ao autoconhecimento, como meditação, roda de conversa, troca de experiências, fazem parte desse movimento de imersão que busca uma reconexão consigo mesma, encontrando a mulher sagrada que habita cada uma de nós. Atravessar esse lugar e buscar esse lugar de ser mulher nessa sociedade foi um processo longo, nem sempre fácil. E aí eu fui experimentando esse lugar das vivências
né, em cursos, então cursos de constelação, curso de tenda vermelha. E uma dessas vivências de tenda vermelha foi um despertar mesmo. Foram 5 dias de imersão na beira de uma cachoeira com mulheres e de todas as idades, com vivências diferentes, com expressões de vida, com falas, com filhos, com mães, esposos e enfim. E todo esse universo foi um despertar. Então daí vem essa ideia. É a primeira vez que eu vou fazer esse evento, mas ele já está sendo gestado há muito tempo. O evento acontecerá em Chapada dos Guimarães nos dias 25 e 26 de novembro, na pousada Morada de Francisco. As vagas são limitadas e as mamães que queiram participar vão ter o respaldo da organização para ajudar a cuidar dos pequenos. E é um lugar bem dentro da natureza mesmo, então a gente vai ter espaço e contato com esses elementos, um espaço em que a gente vai poder ir para a cachoeira, a gente vai poder acender uma fogueira, a gente vai poder conversar. E o principal, acho que o objetivo é trazer um espaço de fala seguro, confortável, leve. Então quem quiser ir cozinhar junto, a gente vai cozinhar junto, a gente vai conversar, a gente vai ter dinâmicas, momentos criativos, risada. Então é um movimento de encontro e de respiro para as mulheres, para que a gente possa estar ali compartilhando nossas experiências, nossas alegrias, nossas dores, nossas preocupações. Então vem desse lugar de partilha e de vivência mesmo. Para participar, você deve entrar em contato pelo Instagram, @mandalar.interno, ou pelo telefone 659 93 33 6163 e fazer a sua inscrição. Nós precisamos nos permitir viver certas coisas. Então, às vezes, nós nos limitamos pelos filhos, nos limitamos pelos nossos companheiros, nos limitamos pelas funções do trabalho, da casa, do dia a dia, e não nos damos essa permissão. Não é ninguém que vai nos permitir fazer isso, somos nós mesmas que vamos nos posicionar e dizer, não, isso eu vou viver, eu quero viver isso, eu quero estar lá. Então é esse processo de ter essa leveza e essa coragem de dizer, eu me permito viver esse momento, estar lá comigo, junto com outras mulheres. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Vem com a gente, siga o Instagram do Papo com Ela, nos siga também no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela mandando a sua sugestão. O que você quer ver aqui de entrevista, de reportagem? A gente espera o seu contato. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem às 9 da noite aqui na TV Cidade Verde, que eu espero você. Um beijo e até lá!